Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a história do Império do Brasil alternativa, entenderam? Então, vamos lá! Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a história alternativa do Brasil, como vocês já sabem, né? Tudo começa em 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal, se tornando uma monarquia parlamentarista, com o seu primeiro imperador, Dom Pedro de Alcântara, que se tornaria Dom Pedro I, governando o Brasil por 9 anos, de 1822 até 1831, na nossa realidade, né? Mas vamos modificar aqui um pouco. Quando Dom Pedro I pega 5 milhões de libras emprestados do Reino Unido para pagar Portugal por seu reconhecimento, em vez de ele ter feito essa decisão, poderia ter investido mais no seu exército e na sua infraestrutura, porque logo a Argentina se prepararia para apoiar os uruguaios na sua independência. E com isso, com o exército fortalecido e com uma boa infraestrutura, o Uruguai estaria como parte do império, estaria sob controle do Império do Brasil, né? Não se tornaria independente. E com isso, e por diversos outros motivos, que Dom Pedro I iria ficar aqui no Brasil por mais alguns anos. Não ia ocorrer o período regencial? Iria sim, porque Dom Pedro I iria morrer em 1834 por tuberculose. Aí vocês falam que o Dom Pedro I só pegou tuberculose entrando na Guerra Civil Portuguesa? Não, eu acredito que se ele estivesse aqui, com certeza morreria de tuberculose ou de qualquer outra doença, porque ele já sofreu 2 acidentes, né, a cavalo, um em 1823 e o outro em 1829, né? Aí Dom Pedro I morre em 1834 e o Brasil entra no período regencial, né? E o que podemos dizer a esse respeito? Provavelmente eu acho que a República Rio-Grandense dificilmente iria, sabe, ser proclamada, né? E o período regencial iria acontecer normalmente, sem tantas revoltas, né? Quando o Dom Pedro II assume em 1834, e 34 não, cabeça, em 1844, com 18 anos, o período dele começa a acontecer normalmente como nossa realidade, fazendo nossas primeiras ferrovias, diminuindo a escravidão no Brasil lentamente, como aconteceu na nossa realidade, e etc, né? Mas então, aí ele abdica ao trono nessa realidade que eu estou te contando, né? Em 1890. E a sua filha Dona Isabel se torna imperatriz do Brasil em 1890, governando até 1920. Muitos ainda têm dúvida a respeito sobre como o Império do Brasil ficaria nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. Eu acredito que ele estaria ao lado da Tríplice Entente,
mesmo que ele tenha alguns vínculos com o Império Alemão, eu acredito que a nossa corte, a nossa família real não apoiaria isso não, sabe? Não apoiaria não. E acontece normalmente, né? O período dela, da Dona Isabel, acontece normalmente. O desenvolvimento acontece normalmente no Brasil, a infraestrutura, a industrialização do Brasil começa e ela morre em 1921, né? E quem assume seria Dom Pedro de Alcântara, né? Que abdicou ao trono em 1908 na nossa realidade. Mas ele se tornará o imperador Dom Pedro III, né? Seu período acontece de maneira normal, continuando o desenvolvimento da nossa infraestrutura ferroviária, industrial e econômica, etc., né? Fortalecendo o nosso café, as nossas relações com os Estados Unidos, com o Reino Unido e com a Europa como um todo. E em 1929 acontece a Grande Depressão, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova York. E com isso acontece algo triste. O Brasil não consegue resistir a esse impacto econômico nas ações e sofre um golpe. Em 1930, liderado por Getúlio Vargas. E aí acaba o Império do Brasil, tendo 4 imperadores: Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Isabel e Dom Pedro III, que desenvolveram o Brasil na nossa realidade, que eu estou te contando agora, e que estaria muito melhor se continuasse com esse regime. Então, adiós, até o próximo vídeo.